Oi, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para que a gente possa contribuir com os conhecimentos relacionados à bioquímica celular, onde nós vamos tratar hoje dos conteúdos pertinentes a carboidratos. E vamos fazer uma geral a respeito dos carboidratos, com relação à sua composição química, de uma maneira bem simples, e aos poucos iremos mostrar a importância dos carboidratos no campo da prática da atividade física, certo? Um conteúdo muito importante para os profissionais da área, tendo em vista que os carboidratos, dentre outras funções, contribuem de maneira efetiva para o processo de ressíntese de uma molécula que seria considerada a moeda energética dos seres vivos, que é a molécula de adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. Resumindo, os carboidratos são a principal fonte de energia, seria a fonte primária de produção de energia, principalmente nas atividades de curta duração e alta intensidade e atividades de endurance que possam ser realizadas por um tempo de 10, 15 minutos, certo? Seria considerado o composto químico básico para a produção dessa energia, ok? Então, vamos lá. Meu nome, você já me conhece, né? Antônio Martins Neto, e a disciplina para a qual a gente está evidenciando esse material é para a disciplina de bases bioquímicas e biológicas. Com relação à natureza dos carboidratos, o que são os carboidratos? Os carboidratos são moléculas formadas basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando eu digo basicamente, porque nós temos um grupo de carboidratos que são chamados de mucopolissacarídeos, onde nós temos, além do carbono, hidrogênio e oxigênio, nós teremos outros elementos, como o nitrogênio, tá certo? Fazendo parte da composição de sua molécula. Então, as moléculas de carboidratos são formadas basicamente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, ok? Os monossacarídeos ou OS apresentam fórmula geral CH2ON. No caso, seria o quê? CH2O, você veja, para cada molécula de água, você tem o quê? Um elemento carbono. Daí, esses monossacarídeos ou carboidratos em si, eles podem receber outras denominações, como hidratos de carbono, carboidratos, glicídios, glucídios, glúcides. E no caso daqueles que apresentam sabor adocicado, são, no caso, denominados de açúcares, somente no caso daqueles que apresentam sabor adocicado. Em se falando de monossacarídeos, que são as oses ou açúcares não hidrolisáveis, dentre os de maior importância, nós temos aqueles que apresentam de 3 a 7 carbonos, né? Sendo assim, você colocando a fórmula geral CH2ON, esse N pode variar de 3 a 7. Então, se você coloca 3, você vai multiplicar 3 vezes um carbono, C3. 3 vezes um hidrogênio, H3. Né? Só que o hidrogênio multiplicado por 2, 2 vezes 3, 6. Então, ficaria H6. 3 vezes 1, multiplicado por um oxigênio, 3. Então, nós teríamos o quê? C3H6O3. Né? Podendo ter a variação até 7, nesse caso, nós teríamos que aqueles em que N é igual a 3, ela é chamada de triose. N igual a 4, ela é chamada de tetrose. N igual a 5, pentose. N igual a 6, hexose. N igual a 7, heptose. Dentre os monossacarídeos de maior importância biológica para nós vamos ter
as pentoses, que são representadas, no caso, pela ribose e pela desoxirribose, que são as pentoses que constituem as moléculas que fazem parte da molécula maior, que seria o DNA e o RNA, certo? Estamos falando de quem? Dos nucleotídeos, que seriam constituídos por um grupamento fosfato, um açúcar, que pode ser a ribose ou a desoxirribose, e bases nitrogenadas, né, de adenina, guanina, timina, citosina e uracila. As plantas proporcionam a fonte de carboidratos na dieta humana. O que quer dizer isso? Você pode se alimentar de carboidratos provenientes de origem animal, porém, em última instância, esse animal, obrigatoriamente, ele deve ter se utilizado de fontes de origem vegetal. Ok? Por exemplo, a gente fala no mel. O mel é de origem animal, né? Porém, para que ele fabrique, as abelhas, né, venham a produzir o mel, eles se utilizam do néctar, que são provenientes, no caso, das flores, portanto, de origem vegetal. Ok? A glicose, a frutose e a galactose são açúcares simples, com a mesma fórmula geral, né? Ambos apresentam 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Dessa forma, quando a gente fala em glicose, frutose e galactose, esses 3 compostos, né, que são representantes de monossacarídeos, além das pentoses que já falamos anteriormente, eles são considerados isômeros. Quando a gente fala isômeros, são compostos orgânicos que apresentam a mesma fórmula molecular, porém apresentam fórmula espacial diferenciada, tá certo? Nesse caso, a gente chama de isômero. Então, se alguém perguntar, a fórmula C6H12O6 é a fórmula de que monossacarídeo? E é claro, aí você vai responder. Monossacarídeo pode ser a frutose, pode ser a galactose ou pode ser a glicose, porque ambos são isômeros e apresentam a mesma fórmula molecular. Como que se originam esses carboidratos? A partir do mecanismo de fotossíntese, né? O mecanismo de fotossíntese esse que nós já estudamos quando vimos características gerais de seres vivos, onde falamos a respeito da nutrição autótrofa. Nutrição autótrofa. Então, você tem a energia proveniente dos raios luminosos e do Sol, e, juntamente com o gás carbônico, presente na atmosfera, na presença de um de uma substância fotossintetizante, representada, por exemplo, pela clorofila, eu terei o quê? O processo de combinação dos elementos, fabricando, assim, compostos orgânicos, que serão futuramente utilizados pela própria planta, né? E liberando oxigênio, né? Não esquecer também que no mecanismo de fotossíntese você tem a necessidade da água e de sais minerais. Aqui do lado você tem a fórmula molecular da glicose. Então, se você observar, você tem 6 carbonos, né? Você tem 12 hidrogênios, e você tem 6 oxigênios. Então, fórmula geral, C6H12O6. Ok? Então, vamos lá. Dá uma geral. Já fizemos uma iniciação a respeito do que sejam os monossacarídeos ou oses. Os monossacarídeos ou oses são açúcares não hidrolisáveis. O que significa isso? Se eu quebrar uma molécula de monossacarídeo, eu não terei mais um monossacarídeo, certo? Eu terei uma outra molécula qualquer, porém, não seria mais considerado um carboidrato, monossacarídeo. Representa a unidade básica dos carboidratos, né? Os monossacarídeos.
Existem para mais de 200 monossacarídeos na natureza, porém, dentre aqueles de maior interesse ou de importância biológica, nós já vimos, são as pentoses, representadas pela ribose e a desoxirribose. A ribose, que é a pentose do RNA, ácido ribonucleico, e a desoxirribose, que é a ribose do DNA, ácido desoxirribonucleico. E nós temos as hexoses, representadas pela glicose, pela frutose e pela galactose. No caso, são hexoses porque apresentam 6 carbonos na sua estrutura e fórmula molecular C6H12O6. Ok? Já vimos também que são classificados pelo número de átomos de carbono em seu anel. Nesse caso, eles podem ser classificados em trioses, quando apresentam 3 carbonos, tetroses, quando apresentam 4, pentoses, quando apresentam 5 carbonos, hexoses, quando apresentam 6 carbonos, e heptoses, quando apresentam 7 carbonos. Porém, aqueles de maior importância biológica são representados pelas pentoses e pelas hexoses. Dentre as hexoses, nós temos a glicose. Essa glicose, ela forma-se naturalmente no alimento ou organismo pela digestão dos carboidratos mais complexos. O que quer dizer carboidratos mais complexos? Nós temos, por exemplo, o glicogênio. Faremos o estudo específico mais à frente. O glicogênio é um polissacarídeo, né? Um polissacarídeo, significando dizer que ele é formado por muitos monômeros, muitos pedacinhos, muitas unidades de glicose. Então, nós temos como reserva natural o glicogênio, que é armazenado nos nossos músculos, é armazenado no nosso fígado, e a partir do momento em que ocorre a hidrólise ou quebra desse glicogênio, eu terei a liberação de moléculas de glicose. Daí, o autor colocar que a glicose ela forma-se naturalmente no alimento ou organismo pela digestão dos carboidratos mais complexos. Dentre os carboidratos mais complexos, nós temos também o amido, que é o material de reserva energética dos vegetais. Após a absorção pelo nosso intestino delgado, a glicose ela pode seguir alguns caminhos. Primeiro, servir como fonte de energia para o metabolismo celular. Certo? Quando nós formos trabalhar a bioenergética, nós vamos ver que os carboidratos eles podem ser utilizados como fontes de energia através de vias anaeróbicas, que ocorrem no citoplasma das células, processo esse denominado de fermentação, e por via aeróbica, processo esse denominado de glicólise aeróbica. Então, essa glicose ela pode funcionar, primeiro, como fonte de energia. Segundo, pode ser utilizada com o objetivo de formar o nosso polissacarídeo de reserva energética, que poderá ser armazenado no fígado, sob a forma de glicogênio hepático, e nos músculos, sob a forma de glicogênio muscular. Certo? Então, nesse caso, essa forma de armazenamento tem como por objetivo, primeiro, o hepático fornecer carboidratos para manter a glicemia, manter a taxa de glicose no sangue, e nos músculos para fornecer a glicose para que esta venha a ser metabolizada de forma anaeróbica ou aeróbica de produção de energia. E, num terceiro momento, essa glicose, quando utilizada acima da capacidade de reserva energética, certo? Por parte do nosso fígado, do nosso músculo, né? E mantida a glicemia, o organismo não vai eliminar essa glicose. O organismo vai transformar essa glicose em triglicerídeos, né? Os triglicerídeos que são, no caso, representantes
lipídicos e assim serão armazenados em células específicas do nosso organismo sob a forma de gordura, né? E as células onde esses triglicerídeos ficarão armazenadas serão justamente nos adipócitos, né? Ou células adiposas presentes na tela subcutânea, logo abaixo da nossa epiderme, tá bom? Nossa pele, tela subcutânea, né? Para que possa ser utilizada subsequente como fonte de energia. Já a frutose, que seria o segundo exemplo de exose, ele é o mais doce açúcar simples que ocorre na natureza, certo? E está presente em grandes quantidades nas frutas e no mel. Veja que o próprio nome já está dizendo, né? Frutose, o açúcar das frutas. E você tem o mel por conta de que o mel, para que seja fabricado, ele é fabricado a partir da atividade de quem? Das abelhas, dentre outros grupos de espécies correlatas. Agora, o interessante é a galactose. A galactose, ela só pode ser encontrada na natureza coligada à glicose, né? Formando um disacarídeo, que é denominado de lactose. A lactose, no caso, seria considerado o quê? O açúcar do leite. Açúcar do leite. Então, como é dito aqui pelo autor, a galactose não existe livremente na natureza. Ela combina-se com a glicose para formar o açúcar do leite, que, no caso, seria produzido nas glândulas mamárias. Transformado em glicose para a utilização do metabolismo energético através de quem? Da hidrólise desse disacarídeo, né? Essa hidrólise seria a quebra da molécula de lactose, dando origem a uma molécula de galactose e uma molécula de glicose. Ok? Se lembrem das reações de hidrólise, condensação, falamos já isso quando trabalhamos o conteúdo de água. Falamos também quando falamos de sais minerais, né? A função dos cofatores, ok? Então, não esqueçam de promover uma correlação dos conteúdos estudados. Oligosacarídeos. Oligo significa pouco. Sacarídeos se refere a carboidratos. Então, os oligosacarídeos se referem a um grupo de carboidratos em que você tem uma combinação de moléculas de monossacarídeos. Obrigatoriamente, dentre esses monossacarídeos, você terá a presença da glicose. Então, dentre os oligosacarídeos, nós temos aqueles que são constituídos de 2 a 10 moléculas de monossacarídeos ou oses, e que se unem quimicamente através de ligações denominadas glicosídicas. Não esqueçam, qualquer tipo de ligação que envolve a presença de uma glicose na reação, eu tenho, no caso, uma ligação glicosídica. Então, dentre os oligosacarídeos, aqueles de maior importância biológica são os disacarídeos. Como o próprio nome está dizendo, são formados por 2 moléculas de monossacarídeos, através de ligações denominadas glicosídicas. Não esqueçam o nome dessas ligações, porque futuramente nós vamos trabalhar com ligações peptídicas, nós vamos trabalhar, já trabalhamos com ligações do tipo pontes de hidrogênio, quando trabalhamos com a água. Depois nós vamos trabalhar com outras ligações nucleotídicas, ligações do tipo fosfodiéster. Então, vamos fazer uma diferenciação, ver onde é que elas ocorrem, trabalhar de maneira que vocês possam correlacionar o tipo de ligação com a reação que vocês estão trabalhando. Então, aqui nós estamos trabalhando com carboidratos, estamos trabalhando com oligosacarídeos. No caso, como exemplo, vamos pegar os disacarídeos, que são os de maiores importância biológica.
sempre você vai ter uma molécula de glicose e, portanto, uma ligação glicosídica. Então, os monossacarídeos e disacarídeos fazem coletivamente os chamados açúcares simples, né? Açúcares simples para poder diferenciar daqueles açúcares que nós denominamos de açúcares complexos, onde já falamos um pouquinho anteriormente, né? O glicogênio, o amido, a celulose, né? O grupo dos mucopolissacarídeos, que fazem parte dos nossos tecidos conjuntivos, ok? Então, açúcares simples, monossacarídeos e disacarídeos. Vamos ver aí os exemplos de disacarídeos. Primeiro, aquele açúcar que normalmente nós utilizamos no dia a dia para adoçar o nosso cafezinho, né? Dentre outros, os sucos da vida, né? Sacarose. A sacarose é um açúcar de mesa. A sacarose, no caso, ele seria o quê? A combinação de uma molécula de glicose. Não esqueçam, toda vez que nós formos falar de disacarídeos, um dos açúcares que participam é um monossacarídeo, que é a glicose. Sempre. Né? O que vai mudar é o segundo monossacarídeo. Então, se você tem glicose mais frutose, você vai ter o quê? A sacarose. Glicose mais frutose estão unidos através de uma reação de condensação por desidratação. Né? Para você juntar uma glicose com uma frutose, você terá que perder uma molécula de água. Portanto, é uma reação de condensação por desidratação. Certo? E o nome da reação é denominada, o nome da ligação, da reação é denominada ligação glicosídica. Ok? É claro também, nós não devemos esquecer que toda reação ela é catalisada por enzimas. Isso aí a gente vai discutir mais à frente, né, quando nós estivermos trabalhando com proteínas, mais especificamente com as enzimas, que são proteínas catalíticas, proteínas que diminuem as reações diminui a energia de ativação das reações, fazendo com que elas ocorram com maior frequência e com maior velocidade. Então, no caso, quando você junta glicose mais frutose, você tem a sacarose. E quando você utiliza uma enzima chamada sacarase, eu terei o quê? A hidrólise dessa sacarose. Veja que a reação já é a hidrólise. Eu vou quebrar a ligação, que é a ligação glicosídica, pela atividade da enzima sacarase. E daí eu terei o quê? A disponibilidade da glicose e frutose, que são dois monossacarídeos. Ocorre na maioria dos alimentos que contêm carboidratos, como no caso a beterraba, caldo de cana, né? Açúcar mascavo, xarope de boldo, mel, né? São exemplos de produtos que são ricos em sacarose. O mel, apesar de ser mais doce que o açúcar de mesa, em virtude de seu maior conteúdo em frutose, não é superior ao açúcar de mesa, do ponto de vista nutricional, nem como fonte de energia. Né? Então, isso aqui foi colocado para poder tirar aquele mito de que o mel seria importantíssimo para determinadas situações do nosso cotidiano, porque apresenta características peculiares em detrimento de outros carboidratos. Não, de jeito nenhum. O que acontece é simplesmente a questão da maior, como é que eu posso falar? Existe o nome, né? Em termos de gustação, ele é mais doce. Ele é mais doce por quê? Porque ele é mais rico em frutose, certo? Então, você tem sacarose, é glicose mais frutose. Né? E o mel? O mel é uma combinação desses elementos. Porém, ele se torna mais doce porque ele é mais rico em frutose.
porém, ele não tem características superiores, certo? Em relação ao açúcar de mesa, que é a sacarose, o caldo de cana, como queira. A lactose, como nós já falamos, né, seria o açúcar do leite, portanto, obrigatoriamente, nós só vamos encontrar lactose no reino animal, né? Lactose produzida pelas glândulas mamárias dos mamíferos, né? Nesse caso aqui, observem, como eu disse, sempre você vai ter o quê? Uma glicose. E o que muda é o segundo monossacarídeo. Então, quando você tem glicose mais galactose, se combinando através de ligação glicosídica, que é uma ligação de condensação por desidratação, eu vou juntar os dois, e para eu juntar, eu tenho que eliminar uma molécula de água, certo? Portanto, eu tenho uma ligação glicosídica. Já foi discutido anteriormente, é claro que não é encontrado nas plantas, porque planta não possui glândulas mamárias, né? Existe somente no leite em forma de quê? De açúcar. É o menos doce dos disacarídeos. É o menos doce desses disacarídeos. Quando processado artificialmente, apresenta alto conteúdo calórico. O que quer dizer isso? Se você pensar na grande diversidade de leites que são fabricados industrialmente, o que acontece não é que ele esteja fabricando o leite em si. O que acontece é que eles estão pegando o leite e ou tirando ou acrescentando algo em relação àquele leite. Por exemplo, tem pessoas que têm intolerância à lactose. Então, já tem o quê? Um leite industrializado, certo? Onde é acrescentado um produto e esse produto, quando entra em contato com o ácido clorídrico presente no nosso estômago, esse produto vai ter a mesma função de quem? Da lactase. E assim promovendo ou contribuindo para que essa lactose seja metabolizada no intestino delgado, liberando molécula de glicose e molécula de galactose, que serão reabsorvidas e utilizadas como fonte de energia, como armazenamento sob a forma de glicose ou glicogênio, ou, quando em excesso, transformado em gordura, sob a forma de triglicerídeos. Falamos um pouco anteriormente a respeito da intolerância à lactose, né? Nesse caso, a lactose, para que ela seja metabolizada, ela tem que ser quebrada a ligação glicosídica entre glicose e galactose. Só que alguns indivíduos, por uma condição de uma falha genética, ele não apresenta o gene que, no caso, tem a capacidade de produzir um RNA mensageiro através de um processo de transcrição, para que esse RNA mensageiro, sendo lido pelo RNA ribossômico, seja traduzido em um peptídeo. Peptídeo seria o quê? Combinação de moléculas de aminoácidos por ligações peptídicas. E esse peptídeo ele funcionaria como uma enzima, que seria a lactase. E a lactase é que promove a quebra dessa ligação glicosídica, liberando assim uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Nesse caso, as pessoas que têm intolerância à lactose, por não terem a enzima lactase devido a essa deficiência genética, ou elas utilizam de um leite adequado ou deixam de utilizar o leite. Nesse caso, eles podem ter problemas, principalmente os recém-nascidos, problemas relacionados a uma má nutrição, ok? Então, sendo dessa forma,
Alguns outros efeitos colaterais, como o efeito osmótico, que é o mais prevalecente, onde a luz intestinal acumula uma grande quantidade de água em virtude desse efeito osmótico, causado pela incapacidade de se quebrar as moléculas de lactose. E sendo assim, você tem o quê? Você tem diarreias prolongadas, né? Você tem dores abdominais, dores intestinais, né? Dores viscerais, que, no caso, são denominadas cólicas. Então, tem que ser feito, se a pessoa apresenta, né? Principalmente os recém-nascidos, tem que se observar, tem que ter um cuidado muito grande, né? Para ver se a criança apresenta essas cólicas, que no caso são acompanhadas de choro crônico, né, diarreias. Então, essa criança ela pode estar acometida, né, de intolerância à lactose. E a partir de então, você já vai tomar suas precauções em relação à questão do tipo de leite especial para a criança não ficar desnutrida, ok? Maltose. A maltose seria o terceiro disacarídeo. Não esqueçam, mais uma vez, né? Sempre um dos monossacarídeos é a glicose. Só que no caso da maltose aqui, os dois monossacarídeos são glicose, certo? Daí, muitos praticantes de atividade física se utilizam de suplementos à base de maltodestroses e tal, que é para poder fornecer carboidrato por conta da prática de atividades físicas, para que ele não entre em um processo de fadiga, né, por conta da deficiência da glicose como fonte de energia, né? Porém, isso aí a gente vai discutir futuramente e só tem validade na prática de atividades físicas de alta intensidade e também de longa duração, ok? Atletas de alto níveis, né? Atletas de alto nível competitivo, atletas de alto nível, né? Indivíduos que passam 1 hora, 40 minutos na academia, que fazem musculação, outra atividade, não precisam fazer uso de nenhum tipo de suplemento, se ele apresenta uma dieta bem equilibrada, né? Uma dieta regular, onde contenha todos os elementos básicos necessários ao metabolismo celular. Então, a maltose, normalmente, ela é observada em elementos do grupo vegetal, como a beterraba, nos cereais, nas sementes em fase de germinação, né? Não esqueçam que as cervejas, né, algumas bebidas alcoólicas, outras como determinados uísques, né, são feitos à base de malte, né? E esse malte ele é removido desses elementos, né, desses cereais, né? Na fabricação da cerveja, você tem a cerveja onde o malte é removido do milho, outro da cevada, dentre outros, né? Tem até aquela, né, puro malte, né, cerveja puro malte, pá, dentre outros. É também denominado açúcar do malte, né? A maltose é também denominada açúcar do malte. Tem pouca contribuição para o conteúdo dos carboidratos da dieta, né? Basicamente, né, no dia a dia, a contribuição maior seria dos outros disacarídeos, né, da sacarose e da lactose. E os polissacarídeos? Quando a gente fala de poli significa vários, né? Esses polissacarídeos, eles podem ser de origem animal e podem ser também de origem vegetal. Vamos discutir esses polissacarídeos no decorrer de nossa apresentação. Esses polissacarídeos são geralmente insolúveis em água, devido à sua característica apolar. Se lembrem da polaridade da água, né? Se lembrem da polaridade da água, quando nós estudamos, né, a combinação entre as moléculas de água, as pontes de hidrogênio, que se deve justamente à questão da polaridade,
Aquela história da água como solvente universal, semelhante dissolve semelhante, certo? Então são geralmente insolúveis em água e apresentam grande importância para os seres vivos devido à sua função estrutural, em alguns casos, e armazenadora de energia, em outros casos. Exemplos. Primeiro, existe um mucopolissacarídeo denominado de quitina. Quitina. Primeiro nome aqui, ó. Quitina. A quitina é considerado um mucopolissacarídeo estrutural. Né? Mucopolissacarídeo estrutural. Por quê? Ele faz parte da estrutura do exoesqueleto dos artrópodos. Quem são os artrópodos? Os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, os miriápodas, né? Que, no caso, são subdivididos em quilópodas e diplópodas. Os quilópodas, a centopeia, né? Os diplópodas, no caso, você tem o piolho de cobra. Então, esses elementos do grupo dos crustáceos também, né? São todos constituídos por um exoesqueleto de quitina. Essa quitina pode ser encontrada também em alguns fungos. Nós temos outros exemplos, como mucopolissacarídeos. Nós temos quem? O ácido condroitino-sulfúrico, certo? O ácido hialurônico, que são de grande importância porque fazem parte da estrutura dos nossos tecidos conjuntivos, né? Por exemplo, aquela babazinha que você encontra nas articulações sinoviais, aquela babazinha é chamada de líquido sinovial. Aquilo dali é rico em ácido hialurônico, né? Ácido hialurônico. O ácido hialurônico, que também está presente, fazendo parte da estrutura do ovócito 2, e esse ácido hialurônico ele vai ser quebrado pela atividade de uma enzima chamada hialuronidase, presente no acrossomo dos espermatozoides, né? Com o objetivo de promover o processo de fecundação. Nós temos quem? O glicogênio, como nós já falamos aqui, o glicogênio ele é considerado o polissacarídeo de reserva energética dos animais, né? Está armazenado no fígado e nos músculos. Nós temos o amido, que no caso é o polissacarídeo de reserva energética dos vegetais. Temos também a celulose. A celulose é também um polissacarídeo estrutural, né? As plantas, elas apresentam a parede celulósica, e essa parede celulósica é que dá a sustentação da planta, certo? Então, temos aí alguns exemplos de polissacarídeos. Na digestão, para que essas moléculas sejam absorvidas, é necessário que sejam quebradas em moléculas menores. Quero dizer para vocês o seguinte, não esqueçam, todos os polissacarídeos são constituídos basicamente por monômeros de glicose. Todos eles. Glicose. O que vai mudar é a maneira como essas moléculas de glicose estão associadas umas às outras. Que tipo de ligação glicosídica existe entre essas moléculas de glicose? Se são ligações glicosídicas do tipo alfa, se são ligações glicosídicas do tipo beta, se é alfa 1,4, se é alfa 1,6. Então, dependendo do tipo de ligação, eu posso ter uma maior facilidade ou maior dificuldade de promover a hidrólise ou quebra dessas ligações glicosídicas, certo? Sendo assim, eu terei alguns polissacarídeos que são mais solúveis e outros menos solúveis em água.
devido justamente à dificuldade ou facilidade de se quebrar ou não essas moléculas, essas ligações glicosídicas existentes entre as moléculas de glicose. Então, voltando aqui, na digestão, para que essas moléculas sejam absorvidas, é necessário que sejam quebradas em moléculas menores. Se a ligação é glicosídica, é claro que eu terei que ter a hidrólise. Eu tenho que quebrar a ligação através de quem? Da acrescência de uma molécula de água. Isso que caracteriza uma molécula de hidrólise, uma reação de hidrólise. Já a reação de condensação é o inverso. Eu terei que remover uma molécula de água para que as moléculas venham a se combinar. Ok? As reações de união entre dois ou mais monossacarídeos ocorrem pelo processo inverso, né? Como eu já falei, que são reações de síntese por desidratação. Beleza? Então, observe aqui. Observe. Aqui eu tenho uma alfa-glicose. Essa questão de alfa e beta, pessoal, vai depender de quê? Ó? Alfa e beta vai depender de como esse hidrogênio e esse oxigênio esteja colocado. Se eu tiver a inversão do hidrogênio e o oxigênio, ele já não é alfa, ele já vai ser beta, certo? Então aqui, ó, hidrogênio, hidroxila, hidrogênio, hidroxila. Então aqui é uma alfa-glicose. E aqui eu tenho uma molécula de quê? De frutose. Então, para que eu forme um disacarídeo, como nós já vimos anteriormente, eu tenho que ter o quê? Uma reação de condensação por desidratação. Eu vou condensar, certo? As duas moléculas. Para isso, eu tenho que remover uma molécula de quê? Uma molécula de água. Sendo assim, se eu junto uma alfa-glicose com uma frutose, eu tenho que remover uma molécula de água e, consequentemente, eu terei o quê? A formação de um disacarídeo. E vejam o que vai acontecer. Observem aqui, ó, esse oxigêniozinho vai se juntar com o carbono da outra molécula de frutose e assim eu terei a remoção de uma molécula de água. Certo? Então, eu tive uma desidratação para que ocorresse a síntese da sacarose, que é uma reação de condensação. Dentre os polissacarídeos vegetais, nós temos quem? Os amidos e as fibras. Ok? Primeiro, vamos observar o amido. Olha o amido. Amido. O amido, na realidade, o que nós vamos encontrar nele, assim como nos outros polissacarídeos, é somente a molécula de glicose. Né? É somente a molécula de glicose. Então, veja aí, ó, encontrado na soja, nos cereais em geral, no trigo, ó, no pãozinho, amido, a importância dos vegetais na nossa alimentação. Na realidade, o amido ele caracteriza-se porque ele tem o quê? Ele tem uma estrutura espacial formada a partir da combinação dessas moléculas de glicose, de modo que você vai ter uma cadeia reta e essa cadeia reta vai apresentar várias ramificações. Ok? Então, essa cadeia linear, vamos chamar de linear, não vamos chamar de reta, não. Vamos chamar de linear porque ela está formando o quê? Está formando uma coluna, né? Está formando uma coluna, né? Então, nesse caso, quando ele forma essa coluna, você tem a amilose. Ok? Então, a amilose seria, no caso, ó, uma glicosezinha, né, acompanhando a outra. Então, seria a amilose. E você tem o quê? Você tem a cadeia ramificada. A cadeia ramificada, ela é o quê? Já é denominada de amilopectina. Então, a cadeia linear é a amilose. E as cadeias ramificadas, que são geradas a partir da cadeia linear,
nós chamamos de quê? De amilopectina. Amilopectina. Observem aqui, ó, uma cadeia de amilose. Observe a cadeia de amilose, que é a linear. Veja que seja o quê? Seria o quê? A combinação de várias moléculas de glicose. Eu só tenho molécula de glicose. E aí, de repente, ó, essa cadeia linear, ela vai o quê? Apresentar uma cadeia ramificada. Essa cadeia ramificada é denominada de amilopectina, certo? Amilopectina. E observe aqui, ó, que tipo de ligação é essa? É uma ligação glicosídica, certo? É uma ligação glicosídica. E essa ligação glicosídica é do tipo alfa-1,6. Ligação glicosídica do tipo alfa-1,6. Tá bom? Não esqueçam, esse tipo de ligação aqui, nós vamos ver no futuro, ela é facilmente quebrada. Através de quem? De uma enzima. Enzima específica para o amido, que é a amilase. Então, a amilase, ela quebra as ligações do tipo alfa-1,6. Ok? E assim são liberadas as cadeias ramificadas de amilopectina. Certo? Logo após, as outras ligações no processo de digestão serão também quebradas e o carboidrato, glicose, como monossacarídeo, pode ser absorvido para a corrente sanguínea. Tá certo? Então, a proporção relativa de cada forma de amido em uma determinada espécie vegetal determina suas características específicas. Por exemplo, a questão da sua digestibilidade. Então, nesse caso, quando você fala da digestibilidade de cada tipo de amido, ela vai estar relacionada às suas características físico-químicas, certo? O tamanho da cadeia, a quantidade de ramificações, tá certo? Vamos aqui para a celulose. Celulose. As fibras. Meus amigos, celulose, ela também é um polissacarídeo, como nós já vimos, constituído por moléculas de glicose, certo? Constituído por moléculas de glicose. Só que a celulose, ela não apresenta ligações entre carbonos do tipo alfa-1,6. Né? As ligações entre as moléculas de glicose, elas são diferentes. Elas são do tipo alfa-1,4, certo? E essas ligações, elas são mais difíceis de serem quebradas. E por conta disso, a celulose, ela não é digerida no nosso organismo. Se existir alguma digestão no organismo animal, como nos herbívoros, no cupim, por exemplo, essa digestão ela é feita através da atividade de micro-organismos. Por isso que os herbívoros apresentam um estômago diferenciado, né, da nossa espécie. Né? O estômago de um herbívoro, ele apresenta 4 porções, né, que é chamada de omaso, abomaso, retículo e epidídimo. E eles estão relacionados ao processo de modificação da estrutura da celulose pela atividade de micro-organismos. Né? Você tem o rúmen, o omaso, o abomaso e o retículo. Daí o nome dos animais serem denominados ruminantes, né? Eles comem e depois voltam, mastigam tudo novamente, voltam, né? Então, tudo isso aí para poder quebrar as ligações
de uma forma física e de uma forma química, através de micro-organismos. A celulose tem uma estrutura linear, fibrosa e úmida, na qual se estabelecem múltiplas ligações de hidrogênio entre os grupos hidroxila das cadeias de glicose, fazendo-as impenetráveis à água. Tá vendo aí? E, portanto, insolúveis, originando fibras compactas que constituem a parede celular dos vegetais. É exclusivo das plantas, participando de estruturas como folhas, caules, raízes, semente e casca de frutas. Então, veja que o tipo de ligação entre as moléculas de glicose tornam difícil a atividade metabólica, dificultando assim a separação entre as moléculas de glicose. Portanto, no nosso organismo humano, nós não nos utilizamos dessa glicose proveniente da celulose, mas ela é de grande importância para a gente porque ela forma o quê? As fibras. As fibras, certo? Muito importante. Fibras. Veremos a importância dessas fibras no futuro aqui nas nossas aulas. Implicações para a saúde da deficiência de fibras na nossa alimentação. Certo? Então, vamos ver aí. Observe a importância das fibras. A ingestão de fibras evita problemas como obesidade, diabetes, distúrbios digestivos, doença cardíaca, certo? Observem aí a importância dessas fibras. Então, quando a gente fala disso aí, pessoal, é essencial que na nossa alimentação nós tenhamos uma determinada quantidade de fibras diárias, né? Quando você for chupar uma laranja, né, não pega só o suco e como é que se diz? Coar o suco, né? Pega e tal, engole tudo, com bagaço e tudo, né? Você pega uma uva e tudo mais, muita gente tira lá o suco e tal, e joga a casquinha fora. Não. Quando você pegar pepino, essas coisas assim, beterraba e tudo, bota a cozinhar e corta com casca e tudo. Porque aquilo dali vai te ajudar na obtenção de fibras diárias, que são de grande importância, né, para nós. Fibra evita até câncer, né? Até câncer evita. Tudo bem? Então vamos aqui, ó. Ajuda na função gastrointestinal. Como? As fibras promovem uma raspagem sobre as células da parede intestinal, certo? E desta forma, ela pode contribuir para que não haja fixação, ou, se ocorrer a fixação, que seja diminuída. De quem? De substâncias químicas que podem ser prejudiciais à nossa saúde, até mesmo substâncias cancerígenas. Tudo bem? As fibras, elas contribuem também encurtando o tempo de trânsito para a passagem dos resíduos alimentares através do tubo digestivo. Resumindo, uma dieta rica em fibras, ela contribui para que o indivíduo evite problemas de constipação. As fibras, elas estimulam os movimentos peristálticos do tubo digestivo, fazendo assim com que o trânsito por conta dos materiais no tubo digestivo diminua. E quanto menor o tempo desse trânsito, menor será a reabsorção de água, principalmente pelo tubo digestivo grosso, intestino grosso. E, consequentemente, você, com dietas ricas em fibras, você vai evitar constipação. Constipação. Certo? Relação entre fibras e colesterol. Ora,
A ingestão de fibras, pessoal, ela contribui para que o colesterol, que na realidade é um álcool, porém com características lipídicas, iremos falar isso aí no futuro, quando formos falar de lipídios, as fibras, elas contribuem para que ocorra uma diminuição no mecanismo de absorção do colesterol, certo? Do tubo digestivo para os vasos linfáticos e, logo após, para a corrente sanguínea. Então, desta forma, indivíduos que, mesmo que não tenham dietas ricas em colesterol diariamente, podem, geneticamente, ter hipercolesterolemia. Isso por conta de uma fabricação exagerada de colesterol por suas próprias células hepáticas. Para você ter o colesterol, não é necessário que você tenha que comer carne rica em colesterol, carne de gado, carne de porco, couro de galinha, de galeto, coisa desse tipo. Não, não é necessário. Basta você ter uma predeterminação genética a que suas células hepáticas, dentre outros grupos de tecidos, venham a produzir o colesterol. Tudo bem? Então, se você já é aquela pessoa que já tem uma predisposição genética a ter colesterol elevado, se você promover um acréscimo de 100 gramas de fibras na sua dieta, diariamente, você pode contribuir para uma redução em até 13% de colesterol, que poderia, no caso, contribuir para doenças cardiovasculares. Ok? Então, uma relação muito interessante entre fibras e colesterol. Um outro ponto interessante, como que as fibras elas podem contribuir para amenizar os efeitos do diabetes? Desculpem. Nós sabemos que o diabetes ele caracteriza-se por um aumento na taxa de glicose sanguínea, né? As fibras, elas contribuem para que eu tenha uma menor disponibilidade de monossacarídeos absorvíveis para a corrente sanguínea, né? As fibras, dentre as fibras solúveis, que poderiam contribuir para algum carboidrato, elas liberam esses carboidratos de maneira lenta. E dessa forma, ela não vai contribuir para o aumento da glicemia, o que poderia contribuir para um aumento na quantidade do hormônio hipoglicemiante, que seria a insulina. Então, se você é um indivíduo que a todo momento você está ingerindo carboidratos de alto índice glicêmico, aqueles que são absorvidos de maneira muito rápida, você sempre vai estar estimulando as suas ilhotas de Langerhans do pâncreas, né? As chamadas células beta do pâncreas, a produzir insulina. E dessa forma, você futuramente pode ter o quê? Um diabetes tipo 2. Certo? Diabetes tipo 2. Então, a dieta rica em fibras, ela pode contribuir para que você possa não apresentar o diabetes tipo 2, ou se já tem, você amenizar, né, os efeitos desse diabetes. Então, a relação carboidrato e diabetes está relacionado com o ritmo de digestão e de absorção das diferentes fontes de carboidratos. No caso, o amido, como ele é pobre em fibras, eles são digeridos com grande rapidez e penetram no sangue mais rapidamente, provocando, assim, um aumento na taxa concomitante de insulina, o que pode desencadear diabetes tipo 2. E, no caso, as fibras, elas têm uma digestão lenta. E nem todas as fibras são digeríveis, certo? No caso das fibras de digestão lenta, ela vai minimizar as oscilações no pico glicêmico e, consequentemente, promovendo
uma menor estimulação das células beta, das ilhotas de Langerhans do pâncreas, contribuindo assim para que você não venha a ter complicações com diabetes, seja do tipo 1 ou diabetes do tipo 2. Com relação ao glicogênio, o glicogênio, ele é o quê? Ele é o polissacarídeo de reserva energética dos animais, né? Energética dos animais. O glicogênio ele é formado a partir da síntese por condensação de moléculas de glicose. E para que haja o processo de formação desse glicogênio, é necessário a presença de energia para que uma molécula de glicose, ao ser fosforilada, certo? Ela passe a participar de uma cadeia pré-formada e assim você formar uma molécula de grande tamanho, certo? De grande peso molecular, que é o glicogênio. Glicogênio esse que é armazenado nos nossos músculos e no nosso fígado. Nos nossos músculos, eles servem como base para ceder glicoses fosforiladas para que essa glicose venha a entrar em um processo metabólico que se inicia no citoplasma das células, processo esse denominado de glicólise, produzindo assim moléculas que serão transformadas em acetilcoenzima A, que passarão para o interior das mitocôndrias, farão parte de um grupo de reações na matriz mitocondrial, que chamamos de ciclo de Krebs, onde teremos a produção de hidrogênios e elétrons, que serão captados pelo NAD, pelo FAD, que são aceptores intermediários de elétrons, e vão transferir esses hidrogênios e elétrons para a cadeia respiratória, conjunto de reações que ocorrem nas cristas mitocondriais. E, ao final, nós teremos o quê? No processo de metabolismo desses carboidratos, a produção de gás carbônico, a produção de água e a produção de energia. Certo? Isso se o processo ocorrer na presença de oxigênio molecular. Se não, esse carboidrato poderá ser metabolizado, produzindo ao final de 10 reações moléculas de ácido lático, né? Moléculas estas que, segundo alguns autores, podem ser precursoras da fadiga muscular. Porém, alguns outros estudos já estão a tirar, né, a culpa desse ácido lático como precursor da fadiga, e sim colocando a culpa para outros elementos, né, outros catabólitos do metabolismo, dentre eles o acúmulo de íons H+, né, que participam diretamente da escala do pH. Quanto mais íons hidrogênio, maior será a acidez celular, o que impede a atividade das enzimas e, consequentemente, levando a um processo de fadiga muscular. Aqui nós temos as mesmas reações anteriores, certo? Só que aqui nós temos as reações sendo colocadas de uma maneira mais teórica, né? Não mostrando a estrutura molecular, né? A fórmula espacial, mostrando simplesmente o nome dos compostos. E aqui você já tem, né, as mesmas reações necessárias para o processo de aglutinação de novas moléculas de glicose a uma cadeia de glicogênio já pré-existente, né? O interessante é que para isso é necessário que exista gasto de energia. Beleza? Com relação à quantidade, olha, pessoal, isso aqui é muito interessante. Presta bem atenção aí, ó. Preste bem atenção. Quando se fala que o indivíduo atleta
ele deve ter uma visão direcionada na sua dieta para o carboidrato e diminuir essa atenção para outros grupos nutricionais, como principalmente proteínas, eu estou falando a verdade. Isso porque, olha aqui, ó, um indivíduo de 80 quilogramas, de massa 80 quilogramas, ele apresenta armazenado nos seus músculos, no fígado e corrente sanguínea, uma pequena quantidade de carboidratos totais, certo? O indivíduo de 80 quilogramas, ele apresenta, em média, 500 gramas de carboidrato. 500 gramas, certo? Essa quantidade de carboidrato, se ela pudesse ser utilizada, de forma completa, o indivíduo não conseguiria fazer uma maratona. A maratona é 42, 145 metros. Ele não conseguiria correr 30 quilômetros, 25, 30 quilômetros, utilizando-se somente de quem? Do carboidrato. Ok? Então, o carboidrato, ele é armazenado em quantidades pequenas. Mas, Martins, por que o armazenamento de carboidrato é pequeno? O armazenamento é pequeno porque o carboidrato ele tem uma afinidade muito grande por água. Entendam? O poder osmótico dos carboidratos é muito grande. O que significa dizer que quanto maior for o armazenamento de carboidrato nos músculos, maior será o acúmulo de água. E isso não é bom. Isso provoca um inchaço, certo? E esse inchaço, ele não é benéfico. Ele provoca cãibras, ele prejudica a atividade metabólica do músculo. O indivíduo virava uma caixa d'água se ele pudesse acumular grandes quantidades de carboidrato. Então, a preocupação é, como os carboidratos são a fonte primária de produção de energia para a prática de atividades físicas, principalmente atividades anaeróbicas, que são, por exemplo, atividades realizadas com o objetivo de ganho de massa muscular. Ali, quem está trabalhando, fornecendo energia para o músculo ali, são os carboidratos. Então, o indivíduo, com poucos minutos praticando uma atividade anaeróbica de alta intensidade, ele já vai ter o quê? Ele já vai ter uma depleção desse carboidrato. Conclusão, se ele não tem o combustível essencial para produzir energia, é claro que ele vai entrar em fadiga, não vai produzir trabalho adequado e, consequentemente, os efeitos do seu trabalho não vão surgir. Certo? E, em muitos casos, ocorre até o inverso do que desejaria o indivíduo. O organismo, quando ele está na deficiência do carboidrato para produzir energia e o indivíduo teima em continuar a fazer atividade física, o organismo vai passar a se utilizar das próprias proteínas musculares para, através da quebra dessas proteínas, liberar aminoácidos, que são os monômeros utilizados na síntese das proteínas, para transformar esses aminoácidos em carboidratos. Processo esse denominado de gliconeogênese. Gliconeogênese, fabricação de carboidratos a partir de substâncias que não são carboidratos. Conclusão, o indivíduo vai entrar em catabolismo proteico. Conselho de Papai Martins, nunca realize uma atividade de alta intensidade, de longa duração, sem fazer uma suplementação adequada, tá certo? De carboidratos. Senão, você vai entrar em catabolismo proteico. Você vai ter perda de massa muscular.
Quem está dizendo sou eu, Antônio Martins Neto. CPF 339-238-173, não vou te dizer os dígitos, não. Senão vai querer fazer compra com o meu CPF. Tá certo? Então, sempre fazer uso de algum carboidrato, principalmente sob a forma líquida, tá certo? Para que você possa realizar as suas atividades. Ok? O glicogênio como reserva no organismo. Serve de reserva energética para curtos períodos de falta de glicose. Observa aí. Por exemplo, no espaço entre as refeições. No espaço entre as refeições, você vai ter uma hipoglicemia. Quando a taxa de glicose cai, a hipoglicemia, você vai estimular as células alfa das ilhotas de Langerhans do seu pâncreas a liberar um hormônio chamado glucagon. O que o glucagon faz? Ele vai até o seu fígado e passa a quebrar as ligações glicosídicas existentes entre as moléculas de glicose que compõem o seu glicogênio hepático. Sendo assim, a glicose é lançada na corrente sanguínea para poder manter a sua glicemia. E essa glicemia deve ser mantida, tendo em vista que o nosso sistema nervoso só se nutre através da energia proveniente dos carboidratos. Se você não tem glicose suficiente no sangue devido a uma hipoglicemia, principalmente causada pela prática de atividades físicas sem uma suplementação adequada de glicose, você poderá ter síncopes, desmaios, dentre outros problemas, até mesmo mais sérios, podendo lhe levar a situações sem retorno. Muito cuidado, certo? E um outro ponto importante, olha aqui o que eu vou dizer para vocês. Pessoas que querem perder peso gordo, emagrecer, se lembrem, as gorduras só são metabolizadas na chama dos carboidratos. O que eu quero dizer com isso? Se você for pensar em perder peso gordo e tirar o açúcar da sua dieta, você está cometendo o maior crime do mundo, certo? O organismo não vai conseguir queimar aquela gordura, porque não tem elementos básicos para fazer funcionar as reações de queima desses lipídios, e você vai produzir grandes quantidades de acetilcoenzima A, que vão formar corpos cetônicos, que vão provocar modificações no seu pH sanguíneo e vão também prejudicar o teu metabolismo hepático, pois os corpos cetônicos serão metabolizados no fígado. Tu pode ter até uma cirrose. Então, muito cuidado. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Como o fígado retira, serve de reserva energética para curtos períodos de falta de glicose. Como? O fígado retira as moléculas de glicose do sangue e armazena na forma de glicogênio. À medida que a concentração de glicose no sangue diminui, como eu falei aí, no espaço entre as refeições ou na prática de atividade física, o fígado transforma o glicogênio em glicose, através de um processo chamado de glicogenólise. Glicogenólise, lançando assim a glicose na circulação. Desse modo, mantendo a glicemia. Ok? Ingestão recomendada de carboidratos. Em se falando da dieta norte-americana típica, pessoal, ela contém entre 40% e 50% de suas calorias totais sob a forma de carboidratos. Dieta norte-americana. Porém, quando você parte para a nossa dieta aqui, né? Nosso Brasil, nosso Nordeste,
Esse percentual de carboidrato normalmente está em torno de 55% a 60%. Né? 55% a 60%. Nós aqui somos comedores de arroz, feijão, rapadura, farinha, tá certo? A taxa de carboidrato nossa é maior. Para uma pessoa sedentária que pesa em torno de 70 quilogramas, em se falando de uma dieta norte-americana, teria-se em média o quê? Em torno de 300 gramas de carboidrato diário para poder suprir as suas necessidades calóricas. Ok? 300 gramas diários. Durante a prática de atividade física, prestem bastante atenção aqui, olha, prestem bastante atenção. Né? Durante um treinamento pesado, recomenda-se um aumento na ingestão de carboidratos para 70% das calorias totais. Isso fica em torno de 8 a 10 gramas por quilograma de peso corporal. 8 a 10 gramas por quilograma de peso corporal. Ora, se você está fazendo atividade física, você está gastando mais energia. E se essa atividade física for uma atividade que depende quase que exclusivamente dos carboidratos, é claro que você terá que aumentar a ingesta desse carboidrato. E aí o que acontece muito, pessoal? O que acontece demais? O que acontece é que muitos indivíduos que adentram a prática de uma atividade física, principalmente com o objetivo de ganho de massa muscular, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: aumentar a quantidade de proteínas. Não, tem que aumentar a quantidade de proteínas, porque as proteínas aqui fazem parte da estrutura do músculo, então eu com muita proteína, essas proteínas vão virar músculo. Oh, meu Deus do céu, oh, coitado. Tá certo? Pessoal, proteína não é fonte de energia. Quando proteína vier a contribuir como fonte de energia, você já está entrando em catabolismo proteico. Ponha isso na sua mente. Não esqueçam, o indivíduo, para ganhar massa muscular, ele tem que realizar atividades físicas que venham a promover lesão muscular. Essas lesões que eu estou falando são microlesões. São lesões que estimulam células satélites miogênicas, que são, no caso, células que vão contribuir para a formação de novos miofilamentos proteicos, que vão contribuir para o reparo dos tecidos e, assim, contribuir para o mecanismo de hipertrofia. Certo? Então, para você promover o mecanismo de hipertrofia, você tem que promover a lesão. E para promover a lesão, você tem que realizar trabalho. E para realizar trabalho, você tem que gastar energia. E essa energia proveniente é dos carboidratos, não é de proteína. Então, vamos parar com essa história de, eu estou fazendo musculação, eu tenho que tomar suplemento de whey protein, eu tenho que tomar suplementos como é que é o nome? Whey protein, também tem lá os aminoácidos de cadeia ramificada, os BCAAs, eu tenho que tomar. Eu tenho que tomar suplemento de creatina, tá entendendo? Pessoal, pelo amor de Deus, vocês estão esculhambando, tá certo? O fígado de vocês. Vocês estão prejudicando a atividade metabólica renal, certo? Vocês estão fazendo um terror com o organismo de vocês. Se vocês passarem a se utilizar de suplementos à base de proteína sem necessidade, certo? Quando eu digo sem necessidade, é porque quando um indivíduo é um atleta de alto nível, um atleta competitivo,
Aí sim, ele tem que se utilizar de estratégias. Porém, esse indivíduo também ele é acompanhado de uma equipe multidisciplinar, de um nutricionista, tá certo? De um endocrinologista, de um treinador, treinador de moral, tá certo? Treinador de moral. Não é esses indivíduos que enchem a cara de testosterona, de durateston, de durabolin, de dianabol, fazem uso de tudo quanto é porcaria, tá certo? Depois começa a se depilar, passar óleozinho e tudo mais, e pá. Aí, não, eu sou personal trainer, certo? Cheio de bomba matando os outros, certo? Então, para fazer uso de suplemento, isso tá para atleta de alto nível, pessoal. Atleta que treina 4, 6, 8 horas por dia. Não é para um praticantezinho de academia que faz 1 hora de atividade física. Isso aí não precisa, não. O arroz com feijão, rapadura, tá certo? Seus ovinhos, pedacinho de carne lá, tudo belezinha, já é suficiente. Faz sobrar nutriente para ele. Então, não esqueça. Praticou atividade física, dê importância para os carboidratos, certo? É claro que, quando nós formos falar de proteínas, nós vamos também ver a importância das proteínas. Porém, aqui, o momento prático da gente aqui é carboidratos. Ok? Os carboidratos fermentáveis excessivos, principalmente a sacarose, causam cáries dentárias, né? Então, aqui essa questão ela é geral, independente da prática da atividade física, todo mundo sabe que o uso indiscriminado de carboidratos fermentáveis são utilizados pelo metabolismo, né, das bactérias, né, fermentativas, e essas bactérias elas produzem ácidos. Elas produzem ácidos e esses ácidos corroem a dentina, o esmalte dos dentes, provocando assim cáries dentárias. Isso aí é sabido por qualquer um. A substituição da sacarose pela frutose proporciona uma capacidade adoçante igual, com menos calorias. Então, além de você proporcionar uma quantidade maior em termos de sabor, certo? Né? Preservando também a questão da saúde, pois as frutas também são ricas em fibras, né? Você diminui a quantidade de ingesta calórica total, pessoal. Certo? Você diminui a quantidade de ingesta calórica total. Olha lá de novo, ó. A substituição da sacarose. Ó. Sacarose é aquele velho disacarídeo. Uma molécula de glicose mais uma de frutose. Se você substitui pela frutose, o açúcar das frutas, você vai proporcionar uma capacidade adoçante igual, com menos calorias. Certo? Pronto. Beleza? Então vai fazer um suco, para que botar açúcar? Utilize e tal, bota lá e tal, e ingere com tudo, e pá, não precisa coar, certo? E arrocha, tá bom? Não tá doce, não tá legal, mas com o tempo você vai ver que você faz uma misturazinha legal e tudo, rapaz, beleza, tá? Saúde lá em cima, quantidade de fibras lá em cima, dentadura perfeita, hálito saudável, intestino funcionando, ó, beleza, ok? Outra, a frutose não estimula a secreção pancreática de insulina, assim como faz a glicose. Com isso, você não vai produzir produzir a hiperinsulinemia. Olha o nome. Hiperinsulinemia. O que poderia causar no futuro um diabetes tipo 2. Por conta de quem? Da resistência à insulina. Pessoas que têm níveis aumentados de insulina por conta do uso indiscriminado de açúcares de alto índice glicêmico, normalmente apresentam diabetes tipo 2. Por conta de quê? Das células
se tornarem resistentes à atividade da insulina. Ok, pessoal? Papel dos carboidratos no organismo. Já falamos bastante, mas vamos lá. Desempenham funções relacionadas ao metabolismo energético e ao desempenho nos exercícios, né? Acho que não tem quem tenha dúvida, depois de uma apresentação dessa, e de uma leitura lá no capítulo do nosso livro, do McCartley, né? Relativos ao assunto. Índice glicêmico, muito importante. O índice glicêmico determina a velocidade de absorção de um carboidrato para a corrente sanguínea. Olha a relação disso aí com o que eu já falei para vocês. Quanto maior o índice glicêmico, maior a velocidade com que esse carboidrato passa para a corrente sanguínea e maior será a estimulação das células beta, das ilhotas de Langerhans do pâncreas, que produzem o quê? Insulina. Então, quanto maior o uso de carboidratos de índice glicêmico, maiores os níveis de insulina. Consequentemente, maior a propensão do indivíduo ter diabetes tipo 2 por resistência à insulina. Alimentos de baixo a moderado índice glicêmico, eles entram lentamente na circulação e devem ser consumidos antes da atividade física. Então, antes da atividade física, evitem tomar caldo de cana, guaraná da Amazônia, refrigerante, sucos adocicados com sacarose, evitem. O que você deve fazer? Come uma maçãzinha, uma bananinha qualquer. Pega um cachinho de uva e ó, vai detonando, certo? Porque, no caso, são carboidratos de moderado a baixo índice glicêmico e ele vai sendo repassado durante a atividade física, né? Para você não baixar a glicemia e também evitar esses picos hiperglicêmicos. Já os alimentos de alto índice glicêmico, como eu falei, eles entram rapidamente na circulação e devem ser consumidos durante e ou após o exercício. Durante e ou após o exercício. Então, indivíduos, por exemplo, que praticam atividade como atividade contra a resistência, que o pessoal chama de musculação, ele tem um gasto energético muito rápido. Ele depleta os carboidratos dele de maneira rápida e, consequentemente, ele vai entrar em fadiga muscular por conta do déficit de carboidrato e ele também vai entrar em quê? Em catabolismo proteico. Então, nesse caso, é bom que ele se utilize de um carboidrato de alto índice glicêmico. Por quê? Ele vai ser repassado rapidamente para a corrente sanguínea e ele não vai dar tempo ter o pico hiperglicêmico. Por quê? Porque ele já está utilizando como fonte de energia. Tá certo? Então, durante e após a atividade física, você pode fazer uso desse carboidrato de alto índice glicêmico. Porém, assim que você for iniciar a atividade física, não faça. Porque se você o fizer, você vai já entrar na atividade física com a taxa glicêmica elevada, o que vai estimular a liberação de insulina, e a insulina vai pegar essa glicose que você está com ela no sangue e vai depositar principalmente no fígado. Aí você entra no estado de hipoglicemia durante a prática da atividade física. E isso não é bom. Ok? Ainda sobre a função dos carboidratos junto à atividade física, né? Desempenham 4 funções básicas, né, relacionadas ao metabolismo energético e à relação do exercício. Um deles, como fonte de energia, não tem nem o que se discutir, né? Os carboidratos são a fonte imediata para a produção de energia. Primeiro, porque eles já estão disponibilizados diretamente no interior das células musculares. Segundo, eu necessito de poucas reações químicas
para que a energia desse carboidrato seja liberada para a ressíntese de ATP, que será quebrado, e sua energia liberada para a prática de atividades físicas. Segundo, preservação das proteínas. Se lembre que eu falei, se você não tem carboidrato de forma suficiente, o organismo, tentando dar continuidade à prática da atividade, vai quebrar proteínas e utilizar seus aminoácidos para transformar em carboidratos. Né? Esse processo de gliconeogênese pode provocar danos hepáticos e danos renais, tendo em vista que, para você transformar aminoácido em matéria-prima para a fabricação de carboidratos, você deve desaminar. Você deve tirar os grupamentos amina dos aminoácidos. E esses grupamentos amina formam amônia, que é altamente tóxica. E essa amônia tem que ser transformada em ureia. Tudo isso aí ocorre no fígado. Aí fica o fígado trabalhando de forma exagerada, sem necessidade. E essa ureia também é tóxica e deve ser eliminada do organismo. E quem é que elimina? Os rins. Lá vai prejudicar a atividade de filtração, tá certo? Renal. E essa ureia, para ser removida, precisa de grandes quantidades de água. E durante a atividade física, você já está perdendo água pelo mecanismo da sudorese. E pode não estar se hidratando na mesma velocidade que você está perdendo através do mecanismo da sudorese. Conclusão, você pode ter dificuldade em eliminar a ureia por conta da deficiência de água. Aí lá vai você prejudicar os seus néfrons, podendo provocar lesões. E daí, meus amigos, até sangue você pode urinar. E esses catabólitos nitrogenados, eles podem formar cálculos renais. Tá brincando? Certo? Então, brinque com essa situação. Ativador metabólico. Não esqueçam que eu falei para vocês. Como ativador metabólico, os carboidratos, eles são essenciais para que haja um mecanismo de metabolismo dos lipídios. Não esqueçam da frase. Os lipídios queimam na chama dos carboidratos. Os lipídios queimam na chama dos carboidratos. Se você não tem carboidrato suficiente, você também não terá a capacidade de metabolizar lipídio de maneira adequada. Combustível para o sistema nervoso central. Já falei também anteriormente. Combustível para o sistema nervoso central significa dizer o quê? O sistema nervoso se nutre basicamente da energia que é liberada dos carboidratos. Se você não tem carboidrato suficiente, o sistema nervoso não vai funcionar de maneira adequada. E não esqueça que o sistema nervoso é que coordena a atividade de todos os outros sistemas. Daí não precisa mais explicar nada, né? Então, dessa forma, você vai ter nesses slides aqui, eu não vou repetir, a explicação dos tópicos que eu coloquei anteriormente. Os carboidratos como fonte de energia, os carboidratos do processo de preservação das proteínas, como ativador metabólico, certo? Para o metabolismo das gorduras, e como combustível para o sistema nervoso central, certo? Então, aí você tem a explicação daqueles tópicos que eu expliquei anteriormente, e é claro que as melhores explicações estão nos capítulos do nosso livro-texto do W. William D. McCartley, né? Capítulos 1 e 2, né? Atividade. Dinâmica dos carboidratos no exercício. Então, como é que se comportam os carboidratos no exercício? A intensidade, a duração do esforço e o estado de aptidão e nutricional do indivíduo é que vai exercitar-se, determina a mistura do combustível no exercício. Traduzindo essa informação, meus amores, o que ocorre? Por exemplo, o indivíduo que é treinado, o indivíduo que tem uma aptidão física
por conta de um treinamento contínuo, ele é um indivíduo que, inicialmente, ele passa a utilizar carboidratos em grandes quantidades. Porém, ele é um indivíduo que, ele, quando percebe que o carboidrato está diminuindo, ele passa a se utilizar de fontes energéticas sobressalentes, como é o caso da substituição em percentuais pequenos, à medida que o exercício vai fluindo da energia proveniente dos lipídios, certo? Então, indivíduos atletas, eles utilizam os lipídios mais rapidamente em termos de tempo, para poder poupar o carboidrato, evitando assim uma fadiga precoce e deixando esse carboidrato para outros sistemas utilizarem como fonte de energia, certo? O fígado, ele aumenta muito a liberação de glicose a fim de ativar o músculo. Veja que o músculo de um indivíduo atleta, ele é um músculo ávido por energia para realizar trabalho. Por conta disso, os níveis de glicogênio muscular, eles caem rapidamente. E se o indivíduo está fazendo uma atividade anaeróbica, ele não tem como utilizar o lipídio como combustível. Daí, se ele não mantiver essa glicose para o músculo, para que seja transformado em energia para o trabalho muscular, o indivíduo entra em catabolismo proteico. Sendo assim, o fígado do indivíduo que pratica atividade física, ele está preparado de tal forma a promover uma hidrólise mais rápida do glicogênio hepático para poder manter a glicemia e essa glicose ser repassada para o músculo, certo? O glicogênio muscular representa a fonte energética predominante na forma de carboidrato durante os estágios iniciais do exercício. Olha aí o que eu falei para vocês. E quando a intensidade aumenta. Então, não vá pensar que você vai fazer uma atividade física de cunho anaeróbico, uma atividade resistida, que naquele momento ali você está queimando gordura. De jeito nenhum. O organismo ele só passa a metabolizar gordura em quantidades expressivas acima de 10, 15, 20, 30, 40 minutos. Isso vai depender muito do grau de aptidão física do indivíduo. Indivíduos atletas que praticam atividades de longa duração ou atividades de endurance, eles passam a metabolizar lipídios mais rapidamente que indivíduos sedentários. Os carboidratos fornecem energia para a ressíntese da molécula de adenosina trifosfato, que é a moeda energética dos seres vivos, rapidamente graças aos processos fermentativos e oxidativos. Então, os carboidratos, eles podem fornecer energia na prática de atividades físicas anaeróbicas, quanto em atividades físicas aeróbicas. Já os lipídios, de jeito nenhum. E proteína eu não vou nem falar, porque proteína não é fonte de energia. Proteína apresenta outras funções que vamos falar no futuro. No esforço anaeróbico, anaeróbico significa dizer em que as reações ocorrem na deficiência de oxigênio, os carboidratos passam a constituir o único, olha aqui, meus amores, ó, o único macronutriente que passa a contribuir com a ressíntese do ATP. Poxa, se uma atividade anaeróbica utiliza exclusivamente o carboidrato como fonte de energia, meu Deus, para que eu vou me eximir de utilizar carboidrato e vou fazer musculação na academia? Eu estou me matando, pessoal. Não estou fazendo nada que preste. Certo? A disponibilidade de carboidratos na mistura metabólica controla a sua utilização para a obtenção de energia. Então, pessoal, nunca você vai estar em condições de, numa prática de atividade física, estar utilizando somente um nutriente. Você tem uma mistura metabólica.
certo? Então, no início da prática de atividades físicas, é claro que existe uma tendência maior de uma maior proporção de carboidratos. E à medida que você vai evoluindo no trabalho, você vai repassando esse processo de ressíntese de ATP para os lipídios, promovendo assim uma economia do seu carboidrato. Um aumento na glicose sanguínea inibe a liberação hepática de glicose durante o exercício. Olha lá, ó. Um aumento na glicose sanguínea inibe a liberação hepática de glicose durante o exercício. Por que isso aí é interessante? Como eu sei disso aqui, como eu irei fazer uma atividade física de cunho anaeróbico, de alta intensidade, e eu sei que os músculos vão utilizar rapidamente o carboidrato, a minha glicemia vai cair. Se a minha glicemia cai, eu vou estimular o pâncreas a produzir o glucagon. O glucagon vai até o meu fígado e quebra o glicogênio para poder enviar a glicose para manter a minha glicemia. Resultado, daí a poucos minutos, o meu glicogênio hepático também vai, ó, depletar. E aí? Com toda certeza, meu amigo, eu vou ter hipoglicemia. Certo? Porque para transformar proteínas em carboidratos, eu vou requerer atividade hormonal, eu vou querer coisas que vão demorar. Então, eu vou trabalhar no mecanismo de fadiga, eu não vou render. Então, para isso, o que é que eu faço? Eu utilizo aquela suplementaçãozinha de carboidrato durante a prática da atividade física que eu falei anteriormente. Você faz um uso de uma solução de água com glicose, certo? De modo que para cada 100 ml de água, você tenha em torno de 8 a 10 gramas de carboidrato, sob a forma de glicose. Certo? E assim eu vou manter a minha glicemia, e se eu manter a minha glicemia, eu não vou me utilizar muito daquela glicose armazenada sob a forma de glicogênio no meu fígado. Ok? Um aumento na oxidação. Quando se fala em oxidação, eu já estou o quê? Trabalhando na presença do oxigênio molecular. Estou falando de atividades aeróbicas. Um aumento na oxidação dos carboidratos pela ingestão de carboidrato com alto índice glicêmico antes do exercício, com hiperglicemia e hiperinsulinemia concomitantes, reduz de maneira significativa. Primeiro, a oxidação dos ácidos graxos de cadeia longa. E segundo, a liberação dos ácidos graxos livres pelo tecido adiposo. Olha aí que coisa interessante. O indivíduo vai fazer uma atividade física e, digamos que o objetivo dele seja perder peso gordo. E aí, antes da atividade física, ele faz uso de uma solução rica em carboidratos. Ora, se o indivíduo tem a taxa glicêmica elevada, isso é um fator de inibição para o uso dos ácidos graxos. Ácidos graxos esses que seriam liberados do tecido adiposo na deficiência da glicose no sangue. Isso numa prática adequada de atividades físicas aeróbicas. Ok? Então, eu tenho que ter o cuidado de não ingerir altas quantidades de glicose antes da prática da atividade física, porém, ter o cuidado de manter a minha glicemia durante a prática de atividades de longa duração, tendo em vista que a hipoglicemia, ela inibe a utilização de gordura como combustível, ok? Exercício intenso. Durante o exercício extenuante, fatores neurohormonais fazem aumentar a produção de adrenalina, noradrenalina, glucagon e reduzem a liberação de insulina. Meus amores, se lembrem que eu falei que para você utilizar gordura como combustível, tá? Você tem que fazer uma atividade extenuante, tá? Para você estimular o fator hormonal, certo?
Então, durante o exercício extenuante, você também vai inibir a liberação de insulina. E a insulina, no caso, vocês sabem que é um hormônio hipoglicemiante. Ele tende a tirar o carboidrato da corrente sanguínea para depositar no fígado. Ora, se a atividade é extenuante, tu está precisando de carboidrato, né? Se é um exercício intenso, de longa duração, é claro que o aumento na produção de adrenalina, noradrenalina, glucagon, olha o que é que o glucagon faz? O inverso da insulina. Ele vai manter a glicemia. E nesse momento eu já estou tendo uma mistura metabólica. Eu terei o carboidrato mantendo a glicemia, graças aos níveis de glucagon, e terei adrenalina, noradrenalina, hormônio do crescimento, que é o Growth Hormone, hormônio do crescimento, GH, estimulando as células adipócitas a liberar os ácidos graxos. Nesse momento, eu estou o quê? Promovendo uma mistura adequada, uma mistura metabólica adequada, poupando o meu carboidrato e passando a utilizar lipídios como combustível. Certo? À medida que o exercício prossegue, a glicose carreada pelo sangue aumenta a sua contribuição como combustível metabólico. 1 hora de exercício de alta intensidade reduz o glicogênio hepático em cerca de 55%. Já uma sessão de trabalho extenuante de 2 horas quase depleta o glicogênio do fígado, e mais especificamente nos músculos que estão sendo exercitados. Mas aqui eu não vou me preocupar muito, porque eu sou um indivíduo que tem um conhecimento, eu já estarei fazendo o quê? Uma suplementaçãozinha adequada durante a atividade, ingerindo alguma água mais carboidrato de alto índice glicêmico, uma solução de 8 a 10%, e, é claro, já estou sabendo que naquele momento os lipídios já estão sendo utilizados em grande proporção para produzir a energia de que eu necessito para realizar essa atividade intensa de longa duração. Veja que ele fala aqui até 2 horas. Estou falando de quem? Do maratonista, por exemplo. Tá certo? Exercício moderado e prolongado. A gordura contribui com cerca de 50% da necessidade energética nessas atividades de longa duração. A gordura intramuscular armazenada e a gordura que deriva dos adipócitos tornam-se importantes. Veja o que eu já falei anteriormente. Tá certo? Durante os 20 minutos subsequentes, o glicogênio hepático e muscular supre em 40% a 50% da demanda energética. Já as moléculas de ácidos graxos suprem mais de 80% das demandas a partir de então. Está vendo aí a economia? Então, indivíduos que praticam atividades físicas aeróbicas, eles poupam o carboidrato. E daí os ácidos graxos, que são os representantes dos lipídios, vão contribuir com a energia, a grande parte da energia necessária para realizar essa atividade. Ok, meus amigos? Efeito da dieta sobre as reservas musculares de glicogênio e a atividade de endurance. O que é atividade de endurance? Atividade de longa duração. Uma dieta deficiente em carboidrato depleta rapidamente o glicogênio muscular e hepático e afeta profundamente tanto a capacidade de realizar um exercício máximo e explosivo, quanto a possibilidade de sustentar um exercício de endurance de alta intensidade. Então, aqui, pessoal, é de grande importância que, antes de o indivíduo ir praticar uma atividade física, mas não é minutos antes, não. É no período entre a prática de uma atividade de treinamento e outra. Ele dê uma importância representativa aos carboidratos, para que ele mantenha as suas reservas intramusculares e hepáticas, para que ele possa se utilizar desse carboidrato durante a prática da atividade física. Os indivíduos que treinam intensamente deveriam consumir entre 60% e 70% de suas calorias diárias
como carboidrato. Olha aí, pessoal, 60% e 70%, eu já falei lá no início. Predominantemente na forma complexa, que são aqueles que são liberados de maneira lenta para evitar a hiperglicemia durante a prática da atividade física. Isso corresponde de 400 a 800 gramas, uma média de 8 a 10 gramas por quilograma de peso corporal. Se você comparar com aquela dieta dos Estados Unidos lá, né, o indivíduo sedentário necessitaria de quanto carboidrato? 300 gramas. Olha o indivíduo atleta, de 400 a 800 gramas. Então, pessoal, não tem mais o que discutir. Se alguém, depois dessa apresentação nossa, dessa leitura do capítulo do nosso livro, certo? E das discussões que nós teremos futuramente, ainda não dê crédito aos carboidratos antes, depois de uma atividade física, aí fica meio difícil, certo? Muito obrigado pelo encontro de hoje, tá certo? Espero que vocês façam um bom uso dessa nossa apresentação. Anotem as dúvidas provenientes dessa nossa apresentação para que a gente possa fazer uma discussão no nosso próximo encontro, onde nós vamos discutir a respeito de lipídios, ok? Então, um abraço a todos, beijos e bons estudos, ok?